Então, boa noite a todas e a todos. A gente está com interferência, só um momentinho. O Programa de Educação Tutorial em Ciências da Religião da Universidade Estadual de Montes Claros, o Redeclid, Grupo de Estudos Religião, Educação, Ecologia, Libertação e Diálogo, do Programa de Pós-Graduação em Estrito Sensu, da PUC Minas, e o GFOX, que é o Grupo de Estudos em Educação, Formação Cultural e Sociedade da UNESCO, oferecem essa live, que tem como tema o ensino religioso na BNCC, do confessionalismo à interculturalidade. Para essa discussão, a gente conta com duas pessoas, dois grandes pesquisadores, amigos, que é o professor Paulo Agostinho, da PUC Minas, e Jefferson Luiz de Azeredo, da UNESCO. Eu também participo dando uma pequena contribuição com esses professores. Eu agora peço aos professores que se apresentem. Boa noite a vocês dois, boa noite, Paulo, boa noite, Jefferson. Boa noite. Boa noite, gente. É um prazer, né, estar aqui nessa live com vocês, né? Eu estou aqui em Belo Horizonte, né? Também em confinamento, vivendo essa situação difícil que o país está passando, e principalmente para a gente da educação, né? E num dia também muito triste, né? Porque saiu a portaria, né, 071 da CAPES, né, reformulando as áreas, criando uma comissão para reformular as áreas de pós-graduação no Brasil. A gente não sabe o que isso vai dar. Mas é isso, a gente não pode perder a esperança, e a gente que está nessa luta com a ciência da religião, com o ensino religioso, a gente sabe que a vida é luta, a vida é esse caminho, né? Eu acho que parabéns aí pela iniciativa, né, do tema, né? Então, boa noite, então, Cristina e Jefferson. Boa noite, também me sinto lisonjeado de estar nesse grupo seleto, porque vocês têm o objeto de estudo, ensino religioso, os fenômenos religiosos, e isso vai muito ao encontro da região de onde eu estou falando. Eu falo de Criciúma, Santa Catarina, e na nossa região ainda não conseguimos implementar programa de pós-graduação ou mesmo graduação na área de ensino religioso ou essas discussões, e isso carece bastante a região, né? Acaba criando uma lacuna aqui, porque você tem a disciplina nas escolas, a partir do currículo, mas não tem a discussão nem inicial, nem formação continuada com especialistas. Então, isso acaba criando uma outra condição aqui no sul de Santa Catarina, né, que é a região de Criciúma. Criciúma é uma cidade que ao redor nós temos muitas outras, e aí se somarmos todas juntas, nós temos uma macro-região em torno de 800 mil pessoas, né? Então, é um bem considerável para a gente pensar que não existe ensino religioso sendo ofertado nem como graduação, nem como pós-graduação. Então, isso é o primeiro disparo que eu queria dar de informação para a gente já ir pensando nisso que a gente está propondo hoje, né, de pensar o ensino religioso e o fenômeno da BNCC. Verdade, Jefferson. Bom, eu estou aqui em Montes Claros, né? Sou da Universidade Estadual de Montes Claros, aqui em Minas Gerais também, mais no norte, né? No sertão norte mineiro. Tenho a minha formação em Ciências da Religião, terminando agora um pós-doutorado na PUC Minas, né? Com o professor Flávio, que para mim é uma grande alegria. Então, essa live, ela, em verdade, ela é um desdobramento de um trabalho em conjunto, né, entre o professor Jefferson, o professor Paulo Agostinho e eu, justamente sobre a presença do ensino religioso na BNCC. Então, é necessário contextualizar aqueles que nos ouvem, porque essa disciplina, pela primeira vez, ela é contemplada, vamos assim dizer, né, pela BNCC. E aí ela passa a se constituir como uma área
do conhecimento com objetivos, com habilidades, né, com competências, que devem ser desenvolvidas ao longo do processo formativo, né, das nossas jovens e dos nossos jovens. Mas o que chama a atenção nesse texto é justamente uma ruptura com o grande fantasma do confessionalismo e o proselitismo. O próprio texto, ele abre, já deixando claro que, historicamente, o ensino religioso é marcado pelo confessionalismo e que a proposta é romper com isso. E aí surge, né, essa nossa primeira provocação, que eu vou dirigir para o professor Jefferson, né, para que ele falasse um pouco mais sobre essa história, né, do ensino religioso, o porquê desse medo, né, do confessionalismo, esse nosso receio, né, e como que o ensino religioso, Jefferson, pode superar, né, o confessionalismo e superar, é claro, o proselitismo. É uma pergunta ramificada, rizomática, como dizia o Deleuze. Eu acho que, claro, que cabem muitas respostas, e uma delas, olhando pela história, ela é talvez mais clara, a gente consegue mapear isso de uma maneira mais segura. Nós temos uma tradição no Brasil, desde o Brasil colônia, né? Se nós fôssemos recapitular toda a nossa história, como que o ensino religioso ele veio para o Brasil. Na verdade, ele veio com aulas de religião, né? Passou por várias nomenclaturas. A intenção, desde a época dos jesuítas, lá com Manuel de Nóbrega, veio como uma forma de catequização e muito forte uma ideia de botar ordem no caos. O caos que talvez aqui seja sinônimo de imoralidade que eles viam na cultura indígena, na cultura dos negros escravos, e essa supremacia, né, de um modelo de pensamento, um modelo de vida, tinha uma convergência que daí era nesse espaço de aulas de religião. Então, é um confessionalismo que ele convida para participar de um ritual, de uma tradição religiosa católica, mas ele também está desenhando um modo de ser. Ele está colocando um enfoque numa cultura. E mesmo que nós tenhamos um certo desdobramento jurídico, com várias mudanças nesse Brasil, desde o Brasil colônia, se pensar assim, entramos numa tendência iluminista no final do século XIX, mesmo a gente vendo algumas coisas sendo mudadas depois da monarquia, a gente ainda tem essa cultura muito forte de que o ensino religioso ele é um espaço para disciplinar, né? E é uma disciplina no sentido não de respeitar as diferenças religiosas, mas de impor mesmo um ideal. E isso me entristece, de certa forma, né? Porque com tanta reflexão que nós temos hoje sobre o que é a verdade, sobre o respeito à diversidade religiosa, ainda se insiste que existe talvez uma só fé, né? Que muitas vezes alguns tendem isso e puxam para um proselitismo. Então, o ensino religioso, historicamente, mesmo ele deixando para trás, a partir de documentos, a partir de constituições, esse caráter confessional, esse caráter proselitista, ele carrega uma marca muito forte, uma tendência. E aí eu falo muito pelo lugar onde eu estou, né? Aqui há uma tradição católica predominante e isso é mais visível, por mais que as pessoas tenham uma boa vontade de trabalhar com uma discussão ampla a partir da ciência da religião, a cultura, ela de certa forma, ela guia, ela encobre essa tendência e ela acaba se voltando para uma ideia de pensamento confessional, né? Então, no documento pode aparecer uma coisa, mas na prática a gente tem marcas que são históricas, né? Fazendo esse panorama mais geral, é claro. A pergunta ela é bem grande, né? E eu acho que
dando esse enfoque na BNCC, o texto começa, e o território catarinense também, de certa forma, aborda a BNCC a partir dessa não confessionalidade, mas também não é muito claro como isso se dá, né? É uma não confessionalidade, mas também não aponta uma saída que busca romper com isso. Então, quando eu olho para a BNCC, e a gente, logo no começo do texto, isso é colocado de forma explícita, né? Que as transformações, elas precisam não ser pelo viés confessional ou interconfessional. Me parece que não há um dispositivo que é seguro ainda para o respeito à diversidade, para o respeito à multiculturalidade, né? Então, eu acho que, para começar a nossa discussão, um pouco isso, né? Não vou tirar o foco dos meus colegas que pesquisam isso com propriedade. Eu me coloco aqui como pesquisador que há poucos anos estou fazendo esse processo em virtude da universidade, aqui a Universidade do Extremo Sul Catarinense, me convidar para trabalhar esse problema que é o ensino religioso nas escolas sem, né, nenhuma formação. Basicamente são os nossos pedagogos que trabalham com o ensino religioso aqui, né? Acho que respondi a sua pergunta, Maria Cristina. Sim, Paulo, você tem que ligar seu microfone, tá? Ele permaneceu ligado. Bom, estamos ouvindo agora? Agora deu microfonia. E agora, estão me ouvindo? Tá, ouvindo bem. Agora desligou, cortou. E agora? Voltou? Agora sim. Então, você vem de um lugar muito exitoso da caminhada do ensino religioso, né? Desde a década de 70, as associações que surgiram aí, né? Depois, né, todo um projeto de formação docente, né, de licenciatura de ciência da religião que atingiu, né, as universidades estaduais, né? Como é que você vê essa situação hoje em Santa Catarina e no sul do Brasil? Olha, Paulo, eu vou falar do lugar que eu estou literalmente, né? Aqui no sul, no extremo sul, isso é diferente. Esse investimento que eu acho que você está apontando, ele vem muito no centro, Florianópolis, São José, pela UDESC, pela UFSC. Quando a gente fala do extremo sul, a gente tem uma carência ainda. Por mais que desde a década de 70, né, o Estado ele já tem uma postura leiga em relação à confessionalidade, em relação... Não há um investimento público ainda considerado, né? Se a gente for olhar material didático, não existe para disposição. Mesmo tendo grupos que pensam o ensino religioso, ainda não se atingiu todas as regiões de Santa Catarina, porque eu falo de uma delas que existe uma carência, né? E eu falo de uma maneira, é uma crítica construtiva de chamar esse pessoal. Estava conversando com a Cristina antes, né, um pouquinho da nossa live. Eu estava dizendo, Cristina, manda o pessoal de Minas Gerais vir para cá, para o sul, porque o pessoal de Florianópolis não está descendo. E é uma crítica construtiva, porque eu ocupo um lugar de formação hoje, dentro das minhas condições, para pessoas que fazem até concursos, porque os nossos concursos e as nossas provas de ACT, principalmente, elas são abertas para as pessoas não formadas em ensino religioso, visto que não existe candidatos para as vagas, né? Então, esses são dados factuais, concretos, né? E, claro, né, existe uma associação de vários grupos, né, que é de professores de ensino religioso, chamado ASPERSC, né, que é uma nomenclatura difícil de falar, e tem parceiros no estado inteiro,
envolvendo justamente povos indígenas, ligados a fóruns permanentes de ensino religioso. O último aconteceu em Florianópolis, em novembro do ano passado, mas não dá conta de responder todos os nossos problemas que nós temos no Estado, principalmente aqui no Sul, né, de situações de professores que estão dando aula e diz, olha, eu trabalho com livro de catequese, porque é a única fonte que eu tenho, eu não tive formação na educação superior, pedagogia no caso, não tem material, o governo não tem um site de acesso direto, e eu trabalho com o livro da catequese da paróquia, né? E aí como é que você resolve isso, né? Essa é uma reflexão que a gente tem que um dia fazer com muito carinho, mais para acolher do que talvez, né, encontrar mais problemas do que a gente já tem. Uhum. Bom, e eu devolvo, Paulo, a pergunta, vou aproveitar que eu me empolguei aqui com minha realidade, eu vou devolver a pergunta para Minas Gerais, né? Porque esse é o jogo agora de pensar, ok, estou pensando daqui, como que vocês hoje estão com o ensino religioso, como que tem sido a caminhada de vocês? Bom, nós estamos tendo sempre problemas com o microfone, mas vocês estão me ouvindo, né? Ouvindo bem, ouvindo bem. Pois é. Minas Gerais, Jefferson, Cristina, né, acho que todo mundo que pesquisa conhece a história da quebra do confessionalismo começa em Minas, né? Começa aqui em Minas Gerais, né? Tá viva a pessoa ainda, Wolfgang Grün, é um padre salesiano. Ele, no finalzinho da década de 60, início da década de 70, ele vai conceber essa ideia de que o ensino religioso, né, é diferente de catequese, do catecismo, né? A catequese é educação da fé, é coisa da religião. Ensino religioso é educação da religiosidade. E ele trabalha essa ideia da religiosidade como categoria antropológica. Assim como a gente tem a afetividade, a sexualidade, a subjetividade, a gente também tem a religiosidade. E aí ele vai desenvolver essa ideia de que a religiosidade é essa busca que o ser humano tem por sentido de viver. E esse sentido de viver não é só religião. Então, veja, é uma atitude até inclusiva com relação aos ateus, aos agnósticos. E ele vai dizer, não, é muito importante você ter um ensino religioso para todo mundo na escola pública. Ele não é só ensinar fenômeno da religião. Ele é mais profundo. É claro que vai, né? O elemento do fenômeno religioso, ele vai estar presente, porque faz parte da nossa cultura, a gente conhecer a diversidade, etc. Mas também você tem que incluir quem não crê. Você tem que incluir aquelas pessoas que têm, né, posições diferentes. Então, Minas Gerais começou aí. Inclusive, isso gerou até um projeto, né? Ele foi membro do Conselho Estadual de Educação, né? E gerou um projeto. Mas aí, Jefferson, é aquilo que você falou, né? Os bispos vetaram esse projeto e pressionaram junto ao Conselho, né, Estadual. Outra coisa importante desse Wolfgang Grün é que ele participou da criação do primeiro curso de Ciência da Religião do Brasil, lá no início da década de 70, em Juiz de Fora. Eu tive a felicidade de ser aluno dele e fui das primeiras turmas de Ciência da Religião, né, da Federal de Juiz de Fora. Mas também o curso foi fechado por influência do bispo da cidade e de pressão, né? Só que a Universidade Federal de Juiz de Fora manteve sua autonomia, continuou oferecendo as disciplinas optativas. Então, bem, eu sou graduado, né, licenciado em filosofia, e tenho uma declaração que eu fiz todas as disciplinas de ciência da religião, mas eu não tenho título, né? Não tenho esse título de ciência da religião. Outra coisa importante, que aí Minas Gerais e Santa Catarina, elas caminham juntas nesse sentido, é que não havia possibilidade de criar curso para formar professores, né? Então, veja, a única iniciativa aceita do ponto de vista de reconhecimento do MEC, ela é uma brecha, é da pedagogia. Então, a PUC criou, em agosto de 96, um curso de pedagogia com ênfase em ensino religioso. As diretrizes curriculares da pedagogia permitiam ênfase. Então, o primeiro curso reconhecido, né, nacionalmente
para formar professores de ensino religioso foi esse curso em 96, agosto de 96, formou 1.035 professores, ele terminou em 2010, né, porque mudaram as diretrizes da pedagogia, ele formou 1.035 professores, né? Agora, no final de 96, início de 97, Santa Catarina começa a oferecer licenciatura de Ciência da Religião nas universidades, né, estaduais, né? É o projeto Magíster, que vai atingir, né, muitas regiões, né? Cria-se, inclusive, carreira para os professores, concurso, né? Então, assim, eu acho que o Estado que mais avançou, eu concordo, Jefferson, que a situação ainda é complicada, ainda é muito difícil, mas é um Estado que avançou muito, né? Veja que o único curso que teve depois desse da PUC Minas foi Montes Claros, né, que começou, né, na Unimontes, né, esse curso, e depois Juiz de Fora, que retomou o projeto, né, da Ciência da Religião e que teve em 2013 ou 14, acho que foi 14, o reconhecimento do MEC, né? E hoje nós temos 2 cursos reconhecidos pelo MEC nacionalmente, que é da Paraíba e de Juiz de Fora, e muitos cursos reconhecidos pelos conselhos estaduais, como da Unimontes, como de Santa Catarina, são reconhecimentos ainda. Recentemente teve aquele da Unicap, que, né, é um curso EAD, mas só regional, que também foi reconhecido pelo MEC. Então, gente, quem se mete a ser professor de ensino religioso, né, conhece essa luta, sempre foi essa luta. Primeiro, superar o confessionalismo, essa visão proselitista, né? Depois, tentar lutar por alguma coisa que né, desse condições de formar minimamente esse professor, que continua sendo um grande e enorme desafio que a gente tem ainda, né? Verdade, né, Paulo? Você falando isso, né, me remete aqui às reivindicações, né, dos professores aqui na nossa região. Reivindicações que vão desde a ter aulas, né, para trabalhar, o seu direito de dar aulas, como respeito dentro da própria escola, né? Há, por parte desses professores, que conheço muitos e considero, né, heróis e heroínas, essa luta pelo respeito à disciplina dentro da escola, em função de se pensar que a disciplina é para, me desculpem o termo, né, domesticar alunos, né? Coloco em cima do professor de ensino religioso uma função que não é dele, né? E aí, a partir disso, eu queria fazer mais uma provocação, Paulo, para você, é que o fato do ensino religioso estar hoje previsto, né, na BNCC, dar a esse professor respaldo, né, para trabalhar, porque agora é uma área de conhecimento, não é uma disciplina para domesticar alunos, né? Como que você avalia os objetos, as unidades temáticas previstas nesse texto, né? Os conhecimentos e essas habilidades. Quer dizer, o nosso professor que tem formação docente, né, para essas abordagens, né? Como você percebe esse desafio que foi colocado pela BNCC como uma forma de valorizar essa disciplina, querendo ou não, também valoriza a ciência da religião, né? Mas qual a observação que você faz dessas unidades temáticas? O Cristine Jefferson e todos, né, que estão acompanhando, assistindo, não tem currículo perfeito, né? Então, a BNCC não é, né, o currículo dos sonhos. Foi aquilo que foi possível ser elaborado naquele contexto, naquela pressão política. Gente, a gente tem que entender que isso aconteceu logo depois de uma grande crise política brasileira, impeachment de presidente, né? Então, assim, todos aqueles que lutavam por um currículo
pela entrada da BNCC, do ensino religioso na BNCC, se surpreenderam que isso deu certo, né? Mas, para vocês terem uma ideia, o ensino religioso ele entrou na primeira versão, entrou na segunda versão, logo depois do impeachment, saiu da terceira versão. Então, a gente acabou. Então, aquilo que seria talvez um mínimo de cidadania para o ensino religioso, ele fazer parte, né, da Base Nacional Comum Curricular, foi embora. Mas, veja, nós não desistimos, continuamos lutando. E aí, um parceiro fundamental disso foi o Conselho Nacional de Educação, porque os conselheiros resolveram fazer o seguinte: vamos consultar cada região do Brasil, o que eles pensam, criar uma comissão e percorrer o Brasil, o Norte, o Nordeste, o Sul, o Sudeste, o Centro-Oeste, e levaram um susto do interesse, da demanda, da participação, do envolvimento. Aí não teve solução. Então, vamos criar uma comissão e vamos reintroduzir o ensino religioso na BNCC. Então, veja, se a gente olha, né, essa questão, então, assim, é um grande avanço. Agora, a gente vai ter que, daqui a um tempo, como a própria BNCC já está prevendo, revisão. Então, veja, a revisão ela vem a partir de reflexões teóricas, mas aquilo que o Jefferson também falou, da prática. O que a gente está observando na prática? E aí, veja, o primeiro gargalo era esse: a gente não tinha um currículo. O único currículo de referência mínima que havia é aquele que o FONAPER criou em 97, os parâmetros curriculares nacionais do ensino religioso. Ele chegou a fazer o protocolo desses parâmetros no MEC. O MEC nem deu resposta. Então, palidamente a gente tinha ali. E aí, Jefferson, vai ter gente usando catecismo, vai ter, né, tudo quanto é tipo. Se você pega aquele livro da Débora Diniz, da UNB, a análise que ela faz dos livros didáticos, mostra a tragédia que a gente tem. Agora, gente, não vamos colocar só que é na nossa disciplina que isso acontece, não. Também tem problemas em história, em geografia, em língua portuguesa. Tudo bem, nós estamos aqui tratando do ensino religioso. Então, criamos, né, a BNCC. Veja, qual vai ser o objeto do ensino religioso? O conhecimento religioso. Então, a BNCC definiu que o objeto é justamente o conhecimento religioso. Ela é importante? Sim. Conhecer a cultura, conhecer a diversidade, conhecer essa realidade, né? Eu ainda defendo uma posição mais ampla ainda, não só o conhecimento religioso, mas o conhecimento cultural, o conhecimento mais amplo, né? Porque, veja, é importante também que meu aluno que não crê conheça a religião para ele poder conviver, para ele poder entender a cultura, ele entender cinema, ele entender a arte, a literatura. Isso faz parte da cultura, né? Então, veja, esse é o objeto. E aí foram pensadas, né, três grandes unidades temáticas, né? Então, primeiro, a questão de você pensar a própria identidade, né? Como é que eu penso a questão da identidade e das alteridades? Depois, as manifestações religiosas e culturais que existem, né? E depois, concepções, crenças e filosofias de vida. Então, veja, você tentou abarcar aqui um universo que vai, né, desde a realidade da identidade, da alteridade, né, pensar o ser humano, pensar a si mesmo e o outro, pensar as manifestações religiosas e culturais, né? E também como é que eu posso pensar as diversas expressões de crença e filosofias de vida. Veja que você inclui, né, essa questão. Então, veja, aí você vai ter uma infinidade de objetos de conhecimento e as habilidades. E aí uma novidade da BNCC não é trabalhar o objetivo, porque o objetivo é do professor. A habilidade é aquilo que o aluno tem que desenvolver, né? Aqui em Minas Gerais, né, a gente participou, né, aqui do grupo de pesquisa, né, demos uma contribuição junto à Secretaria Estadual de Educação para a formulação do currículo referência de Minas Gerais. E também já criamos 4 webconferências explicando o ensino religioso das séries iniciais, dos anos finais, discutindo essas partes teóricas. Mas esse é um problema que a gente tem pela frente. A gente vai ter que cuidar muito da formação teórica
né, dos professores. Isso que o Jefferson questionou aqui, né? Veja, uma área de conhecimento com componente curricular que não tinha curso até 2017, não estava no currículo até 2017, e que vai criar suas diretrizes em 2018, ao apagar das luzes de 18, né, em dezembro, dia 28 de dezembro, foi homologada as diretrizes curriculares nacionais de ciência da religião. Eu achei que não ia. Não, hoje é dia 28, não vai dar, não vai ter jeito. E acabou, né, saindo as diretrizes. Então, hoje, a gente tem um mínimo de cidadania. Está no currículo e tem diretrizes curriculares. Agora, aí é que falta também, talvez, uma grande formação teórica aí. E aí eu vou passar a bola para a Cristina. Ô, Cristina, eu estou falando aqui de diversidade, né? Você trabalha com essa temática, inclusive, né, o próprio canal do YouTube tem essa temática da interculturalidade. Isso é importante na formação dos professores, dos estudantes, para compreender, né, esse desafio do conhecimento religioso? Bom, Paulo, eu penso que a interculturalidade ela é importante em qualquer formação, né? Especificamente é importante para a formação de professor, né? No que se refere ao ensino religioso, o texto da BNCC sinaliza que essa prática docente ela tem que ser distante, né, do senso comum, dos discursos fundamentalistas, que em geral são revestidos de superficial, né, valor ético e um raso conhecimento teológico, né? É uma crítica que eu sempre faço e divido com os meus alunos, essa pretensão do professor de ensino religioso de ser um teólogo, quando na verdade, né, a maioria não é. E essas características, né, do confessionalismo, dessa ideia de que qualquer pessoa conhece religião, isso marcou historicamente a disciplina. E eu penso que o texto tem como proposta romper com isso quando lança a interculturalidade, né? Traz essa discussão da interculturalidade. E uma coisa que vai acrescentar a isso e torna essa discussão mais forte é admitir a ciência da religião como área do conhecimento responsável para a formação dos professores de ensino religioso. Então, a BNCC, além de selar, né, a relação entre ensino religioso e a ciência da religião, investe, através da interculturalidade, né, o ensino religioso de uma perspectiva libertadora, né, de uma perspectiva crítica, e deixa claro que essa docência deve ser intercultural, né? O que fico me perguntando é, quem dar aulas de ensino religioso sabe o que é interculturalidade? Né? Essa é uma pergunta que sempre que é uma cobrança para mim, enquanto professora de futuros professores de ensino religioso. Porque a prática intercultural, a prática docente intercultural pode significar um giro epistemológico nessa disciplina, porque a interculturalidade e a ética da alteridade é que são considerados pelo texto, né, fundamentos teóricos e pedagógicos. Ou seja, o que deve, então, fundamentar essa prática docente? A interculturalidade e a ética da alteridade. A pergunta é, o professor de ensino religioso sabe o que é interculturalidade? Sabe o que é a ética da alteridade? Tanto um então, quanto... quero fazer uma outra pergunta ainda, só um minutinho. Você, como professor há tantos anos, né, num curso de ciência da religião, é possível essa meninada que chega querendo fazer ciência da religião se abrir ao diálogo intercultural? Como é que é a sua experiência? O que eu vejo no curso de Ciência da Religião da Unimontes, e eu sou suspeita para falar desse curso, mas nós temos uma disciplina anterior ao BNCC, e que é uma disciplina que eu ministro, que é justamente sobre interculturalidade, né? Eu penso que os nossos alunos precisam ter acesso
há um significado mais amplo do que a diversidade religiosa, do que a diversidade cultural. A minha experiência demonstra que a abordagem de teóricos sobre interculturalidade, sobre diálogo interreligioso, né, sobre epistemologias, que eu chamo de epistemologias marginais, realmente abre a cabeça do aluno, no sentido que ele, pelo menos, se sente instigado a verificar, a pesquisar, né? Eu percebo neles uma abertura. Agora, é claro que no momento político em que nós nos encontramos, né, desses polos ideológicos, há uma resistência por parte também de alguns alunos, e isso me preocupa, porque eu sei que ele vai dar aula de ensino religioso, né? Isso me preocupa, e acho que chega até a ser um pouco de sofrimento, porque como esse aluno, né, que é fundamentalista, que é machista, que é racista, como que ele pode dar aulas de ensino religioso? Então, é uma realidade que nós vamos ter que conviver, né? Agora, é preciso entender que, pelo menos o que eu percebo na nossa prática, é que a interculturalidade, ela está sendo vista de forma funcional, né? Tem um filósofo colombiano que eu gosto muito, Fidel Tubini, que eu conheci na FAGE ano passado, ano atrasado, não sei se você teve naquele simpósio da FAGE sobre o Raymond Panikkar, e o Fidel Tubini fala que a interculturalidade funcional não é uma interculturalidade crítica, ou seja, você diz o seguinte, olha, o ensino religioso deve contemplar a diversidade cultural. Eu já fiz essa pergunta, o que é diversidade cultural? O que é diversidade religiosa? A diversidade são múltiplas religiões. É mais que isso. A diversidade religiosa significa múltiplas visões de mundo, né? Múltiplas formas de perceber o mundo, múltiplas formas de sentir o mundo. Então, quando nós avançamos, vamos de forma mais profunda a esse termo, diversidade religiosa, aí sim eu penso que é possível a prática da interculturalidade. E é isso que a gente tenta fazer, né, com os alunos, romper essa funcionalidade desse termo, diversidade religiosa, né? E quando isso acontece, é possível fazer, penso eu, como a BNCC nos diz, né? Que é problematizar representações sobre o outro, né? Representações sociais preconceituosas sobre o outro. Por quê? Né? Que o afro-religioso é demonizado. É necessário problematizar. E o professor, com essa pegada intercultural, ele tem essa condição, né? É necessário combater a intolerância, a discriminação e a exclusão, que é isso que reza o termo. Então, Agostinho, eu acho que primeiramente, é necessário ter claro o que é diversidade religiosa, não apenas dizer que ela existe. É preciso uma prática intercultural não funcional, é preciso uma prática intercultural crítica, né? E crítica naquele sentido de Paulo Freire, né? Tem uma pensadora descolonial, que é a Catherine Walsh, todo mundo conhece, inspirada em Paulo Freire, que é um dos intelectuais que ela diz, né, que ela mesma coloca que ela mais admira. Ela diz que interculturalidade é projeto político, social, ético, epistêmico, né, que deve afirmar a necessidade de mudar, não somente as relações, mas também as estruturas, condições e dispositivos do poder, que mantém a desigualdade, que mantém a inferiorização, que mantém a racialização, que mantém a discriminação. Isso significa que o ensino religioso, a partir da BNCC, é muito mais do que fornecer informações sobre as religiões. Isso dá, a interculturalidade dá ao ensino religioso uma amplitude, eu já vou terminar, que eu sei que eu estou falando muito, dá a ele uma amplitude que é uma conotação política muito forte. Então, esse professor de ensino religioso, ele tem que conhecer a história de poder,
né? Ele tem que conhecer como que as relações, né, sociais, elas estão permeadas por essa estrutura de poder, né? E aí eu penso que ele pode desenvolver, sim, uma prática docente intercultural. Sim. O que você acha disso? Liguei meu microfone. Paulo quer comentar? Quer fazer uma fala? Pode falar, Jefferson. Não, eu acho que a pergunta que eu estou aqui pensando para fazer, que é sobre a decolonialidade, né, decolonial, essa visão, como pensar o decolonialismo nessa visão do ensino religioso, porque, vejam bem, nós temos um pensamento, por mais aqui em Santa Catarina, se pareça que a gente... Eu concordo com o Paulo em vários aspectos, né, do avanço, mas eu ainda acho que existe um velamento de algumas coisas, e para mim isso é explícito quando as políticas não investem em formação, não investem em ensino público para a formação docente, voltado ao ensino religioso. A BNCC foi uma conquista enquanto área, né? Agora é o momento de olhar para ela e ver se ela não está carregando uma marca aí concentrada em alguns segmentos religiosos, que é o que me parece que eclode com mais facilidade. As pessoas vão olhar todos aqueles conceitos científicos e a pessoa daí não tem a formação científica, e muito menos essa que a Cristina está nos trazendo, né, de interculturalidade, de colonialidade, e ela vai olhar essa formação e ela vai fazer o conceito a partir da experiência dela, e a experiência centrada no poder social, colonial que a gente tem. Então eu queria devolver, na verdade, para a Cristina, como pensar esse processo decolonial no ensino religioso, sabendo que, por exemplo, Santa Catarina ainda preserva uma polarização de alguns segmentos religiosos fortíssimo. Mesmo que você diga para as pessoas que é ciência da religião, de que a gente precisa ter um espaço para trabalhar tudo isso, ela vai focar numa tradição colonial. Não sei se eu me fiz entender, mas... Sim, eu penso que a formação desse futuro professor de ensino religioso precisa ter, isso é pessoal, o esqueleto dessa formação tem que passar pela interculturalidade, né, e pela abordagem de epistemologias, né, que são epistemologias que eu considero que são epistemologias marginais, porque essas epistemologias, elas conseguem fazer leituras a partir de uma história de poder, né? Por isso que a interculturalidade, Jefferson, não deve ser funcional, porque se ela for funcional, aí sim, esse aluno, esse professor de ensino religioso, vai dar aulas a partir da sua pertença religiosa. Então, é preciso investir na formação do professor, é preciso rever os projetos, né, os PPCs, é preciso gente que pesquise mais sobre isso. Por que eu digo isso? O Raul Fornet Bittencourt, já eu entro nessa questão da descolonialidade, quando ele fala em interculturalidade, ele coloca que interculturalidade é uma postura ética, mas que deve, antes de tudo, considerar que existe uma simetria de poder nas relações políticas, sociais, né? E para haver diálogo, ou seja, para haver interculturalidade, esse diálogo, é necessário que aquele que está no poder, ele arrede, e ele dê espaço para que o outro venha, para que o outro fale, e assim o diálogo vai acontecer. E por que isso é importante? Isso é importante porque a simetria de poder está, em função, né, dessa associação com o capitalismo, destruindo o planeta, destruindo a vida. E aí eu penso que o ensino religioso tem uma responsabilidade nesse sentido. No que se refere ao decolonial, eu peço licença para dizer que eu prefiro o termo descolonial, que é o termo no espanhol, né? Tem sim
uma grande aproximação com o decolonial, mas eu penso que o termo com S, ele coloca esse pensamento enquanto uma ferramenta metodológica, né, que é para fazer leituras, né? Esse pensamento descolonial, ou assim como as epistemologias marginais, é uma crítica, né, que foi sistematizada por pensadores, em sua maioria latino-americanos, né, que é uma crítica a essa ordem mundial, né, a uma ordem, uma forma de poder moderna, ocidental, vigente, né, e que tem como centro o capital, né, e uma estrutura hierárquica que é racial, que é epistêmica, que é cultural e que é de gênero. Então, o pensamento descolonial, assim como as outras epistemologias marginais, são críticas contra-hegemônicas, né? Então, as ideias giram em torno do fato de que esse mundo contemporâneo, que mesmo plural, mesmo diverso, ele é regido pela associação eurocentrismo, capitalismo e ciência ocidental. E que essa associação tem trazido males, né, vamos assim dizer, à humanidade. A Terra sofre com essa associação. Dessa forma, o ensino religioso ele tem que extrapolar ser apenas um transmissor de conhecimento sobre religião. Mas é necessário buscar nas religiões práticas libertadoras, né? O pensamento descolonial tem como seu conceito mais importante, né, o conceito de colonialidade do poder, que foi cunhado pelo sociólogo Aníbal Quijano, mas que eu gosto muito do conceito, da forma como o Walter Mignolo define, né, esse conceito, porque ele dá uma amplitude maior para o conceito quando ele diz que colonialidade remete às estratégias imperiais para controlar corpos, para controlar regiões, recursos, né, recursos naturais, gênero, sexualidade e até mesmo a sensibilidade, a etnicidade e o conhecimento. Ou seja, é uma estratégia imperial que controla, inclusive, subjetividades, torna as subjetividades presas, sem autonomia. Então, esse é o lado, né, a outra face da modernidade, o lado oscuro da modernidade. Então, toda essa técnica, toda essa vida que hoje nós conquistamos, né, que achamos que esse avanço tecnológico é evolução, tem seu preço. E o preço é a classificação racial, é a classificação da população planetária, é a destruição, né, da nossa natureza. Então, esse professor de ensino religioso, numa perspectiva descolonial, em sua prática docente, ele deve contribuir para desmitificar a modernidade desse sentido. Não é uma questão de negar a modernidade. Não é isso. Não é acabar com a modernidade, né? Esse pensamento não diz isso, mas procurar saídas para uma modernidade mais humana, para uma modernidade onde a humanidade não seja destruída pela técnica, onde o capital não substitua as relações humanas, né? É por aí, onde a vida seja imprescindível, né? O Juan José Tamay, que é um grande teólogo intercultural, ele coloca que um dos grandes males da modernidade é a prescindibilidade da vida, né? E isso me toca muito, isso me deixa... eu sofro um pouco, né, com essas questões, vivo muito isso. E aí, finalizando essa parte, se eu não te respondi, por favor, me diga, eu queria falar de um pensador brasileiro, Manuel Bonfim, que lá no início do século XX escreveu um livro sobre os males, origem dos males da América Latina. E aí o Manuel Bonfim, antes, né, do Cessa, antes do Frantz Fanon, ele vai apontar a forma como a nossa colonização aconteceu, né, como a origem de tudo, de todos os males que hoje ocorrem.
E ele dá um nome a isso, né? Ele usa o termo parasitismo social, dizendo que essa é uma enfermidade europeia, e que essa enfermidade europeia, que na verdade é dominar, explorar, para que eu possa enriquecer e que o outro trabalhe, eu usufrua de toda essa riqueza, isso contaminou as elites da América Latina. Então, as elites brasileiras, elas estão contaminadas por esse parasitismo social, estão contaminadas por essa colonialidade do poder. Isso significa que a nossa educação transmite colonialidade, né? Que as universidades ainda operam a partir desses laços coloniais, que as relações sociais ainda estão assim, que as religiões, né, são permeadas por esse parasitismo social e pela colonialidade do poder. Então, o ensino religioso, a partir da BNCC, é possível. Eu tenho bons olhos para esse texto, apesar de concordar com o Paulo, que é necessário, né, sempre reformular. Mas eu não quero acreditar que a interculturalidade está nesse texto como interculturalidade funcional. Eu quero acreditar que seja crítica, né? Então, esse professor de ensino religioso tem que ser um professor politizado, que conheça a história de poder, que valorize os conhecimentos anteriores ao século XVI, onde o senso de comunidade, né, a coletividade era mais presente. E para isso é necessário estudar as religiões de matriz africana, é necessário estudar a religiosidade indígena, outras formas, né, religiosas, outras pertenças religiosas que guardam memórias anteriores a essa estrutura que se instala a partir do século XVI. Ô, Cristina, eu concordo com você que isso que aparece na BNCC é muito mais um programa de ação. Está para o se fazer. Não é algo dado. Sim. Ali é um projeto que a gente tem que conquistar. E aí, Jefferson e Cristina, nós estamos vivendo um momento do país que é uma recolonização da pior espécie possível. O pessoal não quer saber mais de ciências humanas, não quer saber de nada. Criaram essa invenção, porque é uma invenção desse marxismo cultural para esconder essa ideologia de colonização que querem impor. Então, veja, eu, por exemplo, e Cristina sabe, eu já estive várias vezes na Unimontes, né? Entre vários pensadores, né, professores de um ensino religioso, nós temos diferenças. Que bom! Agora é hora da gente juntar a força e nós temos uma tarefa imensa, que é a formação docente. Não só a formação dos futuros, mas a formação continuada da turma que está na luta. Sim. E a gente tem que ter paciência. Quando eu perguntei para a Cristina a questão dos alunos, do diálogo intercultural, não funcional, mas assumindo mesmo que é aquilo que Panicar, Cristina, falava. Se eu conheço só a minha religião, eu não conheço nenhuma. Então, se eu quero conhecer, eu tenho que ver que é o olhar do outro. Olha a ética da alteridade. É o olhar do outro que me ajuda a enxergar a minha própria tradição e ver os limites e valores que ela tem. Isso é diálogo, né? Então, veja, a gente tem, Jefferson, eu concordo com você, né? Cristina, o Jefferson é novo, então está com muita energia. Então, assim, a gente tem que ter paciência histórica, porque quem já está nessa luta há muitos anos, gente, tem hora que a gente pensa, será que a gente vai dar conta? Vamos? Uai, não estava no currículo, já está. Não havia diretrizes. Está. Então, gente, vamos adiante. Hoje nós temos uma área, né, de conhecimento. Tudo bem, o artigo 23 da Resolução 02/2017 falou até que estão pensando em acabar com a nossa área e colocar nas ciências humanas. Eu acho ótimo. Agora, as ciências humanas não nos querem. Então, veja, é aquilo que eu sempre falo. A gente tem que ir para a Amped, ocupar o espaço da educação, da Associação de Pós-Graduação em Educação, porque nós somos educadores, gente.
A gente tem que dialogar com as áreas de conhecimento de formação de professores, né? Então, esse é o desafio que eu acho. Realmente, nós estamos vivendo uma época de recolonização das diversas colonialidades, do ser, do poder, né? A colonialidade do saber que está aí, e uma que eu sempre luto por ela, a colonialidade da natureza. Está aí a pandemia que a gente está vivendo aí. Como é que essa colonialidade da natureza nos está atingindo violentamente e vai ficar conosco durante tantos anos. Então, assim, eu acho que o pensamento decolonial ou descolonial, ele ajuda a gente, né, a perceber essa história que está aí, né? E, inclusive, agora, só que a gente tem que ter uma pedagogia para fazer esse processo. Se a gente for depressa demais e violento demais, a gente repete a dinâmica, né, da próprio processo que a gente quer combater, né? Ou seja, é a educação como prática da liberdade, como dizia Paulo Freire, né? Acho que é essa pedagogia como exercício da liberdade. E aí a Cristina usou lá uma expressão mineira, arreda. Não, às vezes a gente vai ter que forçar, vai ter que empurrar, né? Ou seja, às vezes não é só pedir, por favor, às vezes a gente tem que mostrar. Agora, quando a gente faz isso, né, a partir de uma prática dialógica, eu acho que o outro entende. Quando a gente não é violento, o outro entende, né? Quando o nosso testemunho educativo é uma prática amorosa que quer a transformação, o outro é capaz de entender. É verdade. Legal. Quer, Jefferson, fazer algum comentário? Não, eu endosso, né, e me sinto assim muito acolhido, né? Eu concordo plenamente que talvez o lugar que eu estou ocupando agora, nesses últimos pouquíssimos 5 anos, né, olhando toda a história de vocês, eu fui convidado pela instituição a pesquisar, a levar isso da melhor forma possível aqui para a região, com o investimento que a gente tem, né? Então, é claro que nós estamos falando de um lugar que ainda não foi ocupado como deveria, que é política pública, olhando para o ensino religioso e com investimento, né? Mas é uma conquista, né? Claro, olhando historicamente, a gente tem muita coisa aí que comemorar, mas é um comemorar discreto, né? Para que os outros não percebam que a gente já chegou onde deveria. Não, nós estamos longe ainda, né? Sem soltar fogos de artifício, hein? É, um negócio mais sutil. A Cristina comentou, né, os espaços nas escolas, e eu compactuo isso pela filosofia. Filosofia, ensino religioso, na escola, ela ocupa quase o mesmo lugar. A fila de pais procurando professor de língua portuguesa e matemática é sempre maior, né? Dificilmente um pai me procura perguntando alguma coisa. Como é que tá o meu filho? Ele tá aprendendo? Ele tá desenvolvendo? Isso são coisas que a gente pode fazer uma pesquisa e observar, mas, em suma, quando a gente trabalha aqui na região ensino religioso, dentro das nossas condições, né, as pessoas ficam encantadas pela proposta que o ensino religioso efetivamente tem a oferecer. E há também um movimento muito grande, até porque em Santa Catarina sempre se preservou a pedagogia histórico-cultural como base, como metodologia de ensino, né? Eu digo isso mais na parte burocrática, talvez ainda enquanto experiência, enquanto prática, não se efetivou como deveria, mas faz 20 anos que a teoria histórico-cultural ela permeia os documentos aqui do Estado, e o ensino religioso ele foi reescrito aqui, dentro do território catarinense, a partir da BNCC, e ele carregou essa metodologia para dentro. E eu acho que isso foi ao encontro de tudo isso, né, que a Cristina e o Paulo falaram, porque é uma teoria que nos ajuda a respeitar a voz do aluno, colocá-lo como protagonista do processo, e aí acende essa perspectiva de pensar mundos que nós não tivemos acesso porque fomos colonizados de maneira abrupta, né? E isso é interessantíssimo. A nossa nomenclatura, as nossas referências, elas são ainda
unilaterais, né? E começar a dialogar com outras realidades é um princípio que me parece ser muito claro. Que a BNCC se reformule, né? E conduza melhor ainda esse processo. Não deixa ninguém pensar diferente disso que a gente está colocando. Eu acho que esse é o meu desejo final, né? Que as pessoas consigam ter acesso a essa base e ver que ela não está apontando para qualquer coisa. Eu não posso fazer qualquer coisa com todas aquelas habilidades e competências, porque algumas elas parecem caber muita coisa, mas não cabe preconceito, não cabe colonialidade, não cabe monoculturalidade. Eu acho que é isso que a gente tem que indicar com a base, né? Agora, o objetivo, eu endosso o que o professor Paulo falou, o objetivo é do professor, mas a competência não pode ser diferente disso que a gente falou hoje, né? Okay. Acho que é isso, Cristina. Eu penso que é isso mesmo. Eu acho que para ser descolonial nesse momento, né, de fundamentalismos, o caminho, pelo menos o caminho que eu faço, é falar dessa história de poder. Né? E isso aí eu acho que o pensamento descolonial nos trouxe uma riqueza, e a gente, claro, não pode deixar de citar o Dussel, né? O Henrique Dussel, que é olhar a história a partir do século XVI. Né? É necessário que o colonizado, né, aquele que permanece ainda colonizado, que ele compreenda que ele é colonizado. É necessário isso. Né? E eu penso que o professor ele deve dizer isso. Ele deve dizer isso. Dá um exemplozinho do que é a colonialidade do poder. Por exemplo, um colega envolvido com movimentos sociais, uma pessoa, né, totalmente politizada, mas ele dá de presente de 15 anos para sua filha uma viagem aos Estados Unidos, né, com extensão à Europa. Então, a colonialidade está muito presente, né? Eu lembro que conversando com ele, aí ele disse, não, mas é bom conhecer o mundo, né, mais civilizado. Eu falei, uai. Entendeu? Isso é colonialidade. É a colonialidade presente. Então, não adianta você estar em movimentos sociais, não adianta você estar envolvido se você não larga o machismo, se você não se sente indignado diante, né, de uma mulher negra que é violentada, diante do assassinato de jovens negros, diante da perseguição, né, aos LGBTs, né, se você continua homofóbico, isso é uma esquerda funcional, me desculpem, né? Alguns colegas não gostam quando eu digo isso, mas é funcionalidade. Né? Então, ser descolonial é, sobretudo, compreender que a colonialidade ela está presente, mas que entre colonialidade e modernidade existem nichos, existem interstícios, entrelugares, espaços para a subversão, para o erigir de um novo pensar, para a elaboração da crítica. Né? Eu acho que quando fazemos isso, nós descolonizamos. Paulo também adora gosta, né, do pensamento descolonial, pode ajudar a complementar aí melhor. Eu acho que é esse trabalho e esse caminho, né, da paciência histórica e da ação. E eu acho que a grande tarefa que a gente tem agora é a formação continuada, é a gente melhorar e oferecer, Jefferson, material didático acessível, né, para o professor que está lá no interior sem nada, sem apoio nenhum. Então, a gente tem que ter essa tarefa. Então, os grupos de pesquisa, a gente, por exemplo, eu já passei dessa tarefa, desse momento. Por exemplo, a Secretaria de Estado de Educação. Eu teria 1000 razões para não ajudar. Aí eles pedem, vocês podem oferecer, ajudar o plano de estudo tutorial, os PETs. Aqui criaram os PETs durante esse período de quarentena, né, etc. Vocês podem oferecer? Sim, vamos oferecer. É preferível oferecer alguma coisa do que não ter nada. Agora, pediram essa semana, nós queremos gravar 6 programas, do 4º ano ao 9º ano.
né, uma aula, né, na TV Minas. Vocês podem ajudar? Perguntei ao grupo de pesquisa, vocês topam, vão preparar, vão discutir, etc. Está lá, é uma oferta. É preferível ocupar esse espaço do que deixar outros grupos que não têm compromisso com isso. Agora, aí o pessoal, mas vocês estão sendo coniventes com isso. Não, gente, eu estou querendo ocupar um espaço importante de oferecer alguma coisa para quem não tem, ajudando professores e alunos, né? Depois nós vamos brigar e discutir, né, as questões de políticas públicas que a gente tem que fazer. Por isso, né, Cristina, a nossa associação, a importância da gente criar uma associação, né, de estudantes e professores e pesquisadores de ciência da religião, né, e ensino religioso. É verdade, e a formação continuada, né, é algo que eu estimulo muito nos meus alunos, né. Eu tenho um grupo que eles falam que são seguidores, mas não são seguidores. Em verdade, é um grupo que eu tenho investido neles nos últimos anos para que eles possam ir para o mestrado, para que eles se tornem cientistas, né, da religião, descoloniais e descolonizadores, né? Eu penso que se você percebe no seu aluno a possibilidade, né, de ir além no sentido de uma formação continuada, você tem que investir, né? Enquanto alguns pensam que o aluno só tem que ir dar aulas, né? Não, eu penso que há esse perfil, sim, claro, e quanto mais interculturais, mais descolonizadores, melhor, mas também aquele que investe na pesquisa, que vai entender o fenômeno religioso, né? Que vá ao campo, que vá contemplar, que chegue perto dessa diversidade. É necessário isso. Porque como formar professores de ensino religioso se ele tem medo de ir a um centro kardecista? Se ele não conhece, como que ele vai atuar com o ensino religioso se ele não conhece o campo religioso onde ele está inserido? Ele não conhece os seus alunos, né? Então, ele chega e diz, gente, qual religião? Aqui na sala, fulano de tal. O afro-religioso não vai dizer, Paulo, não vai dizer, Jefferson, porque ele vai sofrer bullying. O professor pode fazer até a cruz para ele. Então, o professor intercultural, ele sabe abordar isso. Ele olha a sua sala enquanto um campo religioso. Ele tem maior sensibilidade, né? Por isso que penso ser necessário, sim, abandonar essa interculturalidade funcional. Acho que é por aí, Jefferson. É isso, gente. A luta continua. Show de bola. Bom, eu acho que podemos encerrar essa live, não? Alguém Sim. quer falar mais alguma coisa? Só agradecer a oportunidade. Gente, eu quero agradecer o Jefferson pelo convite para escrever o artigo, né? E é justamente esse convite que está nos proporcionando estar aqui nessa conversa, nesse diálogo. Agradecer o Paulo Agostinho, né? A honra de tê-lo como companheiro na escrita desse artigo e nessa fala, né? Eu tenho sido muito feliz na PUC Minas e espero que essa parceria ela permaneça. Penso que é isso, gente. Gente, boa noite. Boa noite. Em breve nos veremos presencialmente. Sim, iremos até Santa Catarina. É isso aí, gente. Valeu. Eu agradeço às pessoas que nos assistiram e que colaboraram aqui no chat com algumas questões e a gente abordou. Agradeço e a nossa fala vai estar nesse canal, né? E quem sabe mais à frente esse artigo, tá? Boa noite a todas, boa noite a todos. Se cuidem e que possamos seguir na luta, como disse aí o Paulo Agostinho. Boa noite, meninas. Tchau. Boa noite. Um abraço. Um abraço.